No Pauta em Debate desta noite, vamos começar o programa falando de memória. Já aconteceu com você de você assistir um filme e depois de algum tempo você não lembrar como terminava o filme? Já aconteceu com você ler um artigo, um livro e depois de um certo tempo esquecer pedaços, trechos, ou até o final? Isso acontece comigo e acontece bastante. Pode acontecer com muita gente, pode ser que você tenha um probleminha de memória, que não é um problema talvez tão sério assim, mas que incomoda. Para falar um pouquinho sobre essa questão de memória, estão aqui conosco as duas psicólogas, a Ana Paula Lopes e a Graciele Treziotti de Oliveira, que vão falar justamente de um treinamento que ajuda você a vencer, a recuperar e você também melhorar a questão da memória. Primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada. Ótima noite, Ana Paula. Boa noite. Graciele, seja bem-vinda. Muito Ótima obrigada. noite. Eu sou um cara esquecido, e a gente até fala assim, eu sou esquecido mesmo, eu esqueço as coisas, eu marco as coisas, se eu não colocar na agenda eu esqueço, telefone eu não vou lembrar nunca. Pode ser um déficit de atenção, mas pode ser também um problema de memória. Sim, pode, É importante a gente poder separar essa questão, nós temos a memória de longo prazo, que são a memória que vai guardar recordações vividas, da nossa história de vida, quem nós somos, algumas informações desse tipo, Porém, o CogMed, ele está voltado para a memória operacional, que é a nossa memória de trabalho, certo, que vai envolver atenção, foco, concentração. Qual é a diferença das duas? A memória operacional é aquela que eu preciso para trabalhar naquele momento, exatamente, no momento atual. Exatamente. É aquela capacidade do cérebro de reter algumas informações importantes que você precisa processar ao mesmo tempo que você está executando uma tarefa. Vou dar um Por exemplo. Isso, vou dar um exemplo. Para você entender o que eu estou falando aqui agora, para você. Tá? Certo. Você precisa ouvir o que eu estou falando, gravar de uma certa forma na tua mente, lembrar o que eu acabei de falar agora há pouco, lembrar que eu estou vindo aqui falar de CogMed, de memória operacional, integrar essas informações, processá-las para poder ter a compreensão. Para um cálculo mental, a mesma coisa. Você precisa reter aquele número na sua mente. Por exemplo, vou multiplicar 15 por 20. Então, eu preciso reter os números, lembrar as regras da matemática, aplicar essas regras, fazer esse processamento sem deixar que aqueles números se percam, porque senão eu não vou conseguir chegar ao resultado correto. Então, isso é trabalho da memória operacional. Quando a gente tem dificuldade, Graciele, com o telefone, por exemplo, já aconteceu comigo, eu já vi gente fazendo também, qual que é o seu telefone? E você não consegue reter 9 algarismos na sequência. Isso pode ser um problema de memória operacional? Exatamente. Porque a memória operacional é manter online esses dados. A gente não consegue, a gente perde. Então, aí a gente vê que possivelmente é problema de memória operacional. E vocês e outros profissionais trazem para nós uma proposta que é o CogMed, como você já citou, sim, que é um treinamento, é isso? Isso. Os neurocientistas, eles descobriram que a memória operacional, ela não é uma função, uma capacidade fixa. Tipo assim, você tem problema e aí se vira o resto da vida e acabou. Não. É possível sim trabalhar e melhorar essa capacidade através de exercícios cognitivos que o CogMed oferece. Assim como nossa musculatura, que também vai aumentar a sua força e a sua capacidade através de treino com um determinado peso, e à medida que vai aumentando esse peso, o músculo vai se fortalecendo, a memória operacional também é assim. Isso pode ajudar no dia a dia das pessoas? Pode, porque daí a memória operacional vai estar ligada a outras funções. Por exemplo, se organizar, eu preciso fazer isso hoje. Lembrar dos passos da minha organização. Eu preciso primeiro passar no banco, depois eu preciso ir na farmácia, buscar meu filho na escola. Então, a memória operacional está ligada a isso, está ligada à atenção, ao foco, à aprendizagem. Então, a memória operacional está ligada a muitas funções nossas. Então, a gente melhorando a memória operacional, a gente consegue melhorar muitas funções. Isso, eu imagino que nos dias de hoje é até interessante discutir esse assunto, porque o estresse está presente nas nossas vidas, Seja no momento de crise, como estamos dizendo agora, a questão profissional fica todo mundo bastante preocupado, sim, com muito estresse. O estresse acaba, esse mundo hoje, onde se mistura o mundo virtual tão intenso, o estresse do dia a dia, das atividades corriqueiras, da profissão, acaba prejudicando a memória operacional? Sim, porque aí é uma questão de trabalhar sob pressão,
também envolve isso daí, né? E à medida que você melhora a sua capacidade de memória operacional, você amplia, ou seja, vão caber mais informações, você vai ter melhores condições de resolver os seus problemas do dia a dia, solucionar os seus problemas com mais clareza e dar conta da pressão. Tanto que também é usado no esporte. Trabalha-se, os atletas também podem se beneficiar do CogMed, porque ele vai auxiliar nisso. O atleta ele precisa tomar uma decisão rápida, lembrar da jogada, analisar a situação, lembrar das regras do jogo e tomar uma decisão rápida. Então ele trabalha sob pressão o tempo todo. Sim. Então os atletas também podem se beneficiar do CogMed. Aliás, Graciele, além dos atletas, para quem mais é indicado esse treinamento? Tem uma gama bem grande, assim. Pensando sobre pressão, a gente vai pensar então em concurseiro, vestibulando, que tem a pressão do tempo, a pressão de lembrar e tudo mais. A gente pensar no CogMed muito ligado a estudante também, porque a gente vai pensar que a memória operacional é como se fosse um motor para o aprendizado. Pela atenção, pelo foco, para conseguir manipular as informações que a gente está recebendo do professor lá na frente. A gente vai pensar também em pessoas com problemas, com déficit na atenção. Pode ser tantas pessoas diagnosticadas com TDAH, mas como pessoas que têm déficit por outros motivos, como, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico que você ficou com déficit na atenção. Melhorando a sua memória operacional, que está intimamente ligado com a atenção, você pode melhorar a sua atenção. Vai pensar também em pessoas mais velhas, natural, conforme a idade vai passando, a gente vai perdendo um pouco da nossa capacidade de memória operacional. E a gente pode melhorar isso com o CogMed. Então, coisas, por exemplo, eu já estava me perdendo e lembrar as coisas que eu tenho que comprar quando eu vou no mercado, pode ser que eu consiga retomar um pouco disso fazendo o CogMed, melhorando a minha capacidade da memória operacional, de reter as informações, enquanto eu preciso utilizar essas informações. Quer dizer que eu não vou precisar da lista no mercado mais? Possivelmente não. Meu Deus do céu, olha, é impressionante. E hoje em dia, né, minha amiga, além de alguém lá na minha casa é assim, tem um bloquinho no balcão e o pessoal vai colocando o que falta, né? Às vezes arranca a lista e leva para o mercado, aí tem que ficar no bolso. E assim, por incrível que pareça, 20, 30 vezes pega uma coisa, tem que olhar. E às vezes fotografa, né? Ou manda por WhatsApp. E aí você tem que ficar no telefone. Putz, né? Agora é papel higiênico, né? Isso muda a vida das pessoas, de pessoas, inclusive donas de casa, pessoas que profissionais de qualquer forma. Então o CogMed ajuda no dia a dia. Sim, tem muitos inconvenientes por conta disso na vida, né, Luiz? Uma coisa que acontece muito, a questão do esquecimento, a pessoa perde, está sempre perdendo seus pertences, esquece onde vai, esquece um documento, esquece a chave, não lembra onde colocou, está sempre assim procurando as coisas, né? Isso traz um prejuízo para a vida e principalmente no trabalho, né? Porque às vezes a pessoa não consegue se organizar de forma a realizar o seu trabalho, entregar o seu trabalho no tempo determinado, às vezes ela tem um prazo para desenvolver o trabalho e entregar, então ela tem uma dificuldade nessa organização, né? Que mais? Bom, pelo que eu estou sentindo, é um treinamento interessante. Como que ele funciona? A Graciele vai explicar melhor. Na verdade, a gente vai pensar que o CogMed é quase para toda a faixa etária. Ele tem 3 versões. Certo. A primeira é o JM, que é para criança que ainda não é alfabetizada, então é uma pré-escolar de 4 a 7 anos. Certo. São exercícios mais coloridos, para chamar mais atenção, e são 7 exercícios que ela vai fazendo durante todo o treinamento. Tem o RM, que já é para adolescente, é uma interface que tem um robô para também chamar atenção, tanto para adolescente quanto para adulto, e aí a gente aumenta um pouco a quantidade de exercícios, são 11 exercícios. E tem uma outra interface, que é o QM, que é uma interface um pouco mais sóbria, mais séria, são 12 exercícios. E aí, e a duração do CogMed? O bom do CogMed é que tem início e fim. A gente tem vários tipos de protocolo, que o que vai variar? Quantas vezes por semana você vai treinar? 3, 4 ou 5 vezes na semana. E qual é o tempo de duração de cada sessão, cada bloco que a gente chama, que pode ser de 25, 35 ou 45 minutos. O protocolo padrão, que foi o primeiro protocolo que eles lançaram, eram 5 semanas com 5 dias de treinamento por semana. Então, o protocolo mais hábil, entre aspas, é esse. A gente pode alongar até para 40 semanas, que daí vai depender do número de dias que você treina por semana.
Então, o treinamento é isso. Ele é ajustável para a pessoa em sentido qual horário eu vou treinar em casa, não preciso ir para o consultório para treinar, porque eu preciso só de um computador, porque os exercícios são todos online. Certo. E eu vou combinar com minha tutora, com meu tutor, quanto tempo de treinamento por dia. E durante todo o treinamento, um dos diferenciais do CogMed, na verdade, é esse. Você vai ter o acompanhamento de um tutor. Vai olhar como que você está indo, como que você está fazendo o CogMed, te dar feedback do que você pode fazer diferente. E o próprio programa vai já, conforme você vai errando, vai acertando, ele vai aumentando a dificuldade ou vai diminuindo a dificuldade. Então, ele é todo momento, a cada clique seu, ele vai se ajustando para sempre desafiar, para estar num nível maior, mais desafiador, para realmente treinar a sua capacidade da memória operacional. E qual é o resultado disso após esse treinamento? Você já tem pessoas que fizeram e que melhorou, tiveram melhora bastante grande na questão da memória? Sim, sim. Inclusive nós desenvolvemos no ano passado um projeto num colégio aqui em Londrina, com adolescentes de 14 anos no ensino fundamental. E aplicamos testes de atenção pré-treino e pós-treino. Foram 2 meses e meio de treinamento. E os dados ficaram claros ali, na mudança, na melhora de atenção, tanto pelo depoimento dos alunos, da melhora, da facilidade de algumas matérias na matemática, e também na melhora da classificação da atenção, porque o teste ele dá, além do percentil, a classificação da atenção, se ela está média inferior, média superior e superior, Então tem toda essa classificação de atenção. Então foi nítido assim que muitos passaram de média inferior para média ou média superior, de média para superior. Então quer dizer, é algo que realmente comprovadamente dá resultado. Sim. É um programa que você tem que fazer um treinamento todo e dá resultado. E eu tô entusiasmado, minha amiga, com essa proposta, porque quem tem problema de memória, e que o problema de memória não é assim igual a gente fala, a minha avó não me conhece mais, esqueceu, Não é isso. O problema é de você ser o chamado esquecido, Eu não sei onde coloquei a chave do carro, eu vou procurar a chave do carro. Nossa. Eu não sei se eu paguei ou não paguei aquela conta, Eu paguei aquele dinheiro que eu devia pro Giovanni, que ele me prestou a semana passada, ou não paguei, E aí você fica realmente refém de uma série de situações da vida. Sim, e existem casos até mais angustiantes, que dependendo do prejuízo que isso acarreta na vida, isso vai afetar o seu emocional. Porque a pessoa começa a se sentir uma incompetente, dependendo dos prejuízos que traz para o dia a dia dela. Porque cada um vai ser afetado de uma maneira diferente por esse déficit de memória operacional. Então a pessoa começa a se sentir culpada, começa a se sentir burra, incompetente. Então isso vai gerar um sofrimento emocional muito grande. Então ela se cobra, as pessoas à volta dela que convivem cobram. Mas você vive esquecendo, mas você perdeu de novo aquilo. Então isso gera um sofrimento muito grande também. Olha, eu indico, eu estou entusiasmado, quero conhecer um pouco mais. Para quem quiser fazer um contato, tem um telefone fixo que vocês possam divulgar? Sim, tem o 3326 8347 8347. E posso passar o meu celular também. Pode falar. 99935 3668 e o da Graciele, que é o 99944 5995. Então eu vou passar 3 telefones para você, meu amigo. 3326-8347, código de área 43, 99935-3668, 99944-5995, são os telefones de contato da Ana Paula Lopes e da Graciele Teresiotti de Oliveira, para você saber um pouquinho mais sobre CogMed, esse projeto, esse programa de treinamento de memória operacional. Quem não tem problema com a memória operacional, mas tem a memória de longo prazo, não consegue mais lembrar da festa de casamento do amigo, também pode procurar, também precisa de fazer uma avaliação? Todo mundo pode se beneficiar, As pessoas sempre acham que não está bom e querem melhorar em alguma coisa. Então, pode sim, pode procurar. De alguma forma vai se beneficiar.
Tá certo. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela Imagina. entrevista. Nós tá? agradecemos a oportunidade. E eu vou tentar lembrar, né, o telefone. Parabéns, ótima Obrigada, noite. obrigada. Pergunta para mim se eu sei o telefone agora que eu acabei de falar. Claro que não, né? 3326-8347, certamente sou um aluno padrão do Cogmed. Muito obrigado a você. Nós vamos para o intervalo agora, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate.